Queridos telespectadores, muito boa noite! Após um período sem sentarmos o sarrafo, hoje aqui estamos novamente para dar continuidade ao nosso tema, a pedido de todos, no último programa, sobre a Arca de Noé. É verdade ou não é? Lembra? Se você ainda não assistiu, nós vamos deixar aqui na tela final, você clica lá e acompanhe também este episódio, ou clique aqui na descrição do vídeo, que vai estar também o vídeo lá. Mas se clicar na descrição do vídeo, volte aqui depois, não esqueça, porque esse programa aqui promete. Bem, e para esse programa trouxemos novamente o Dr. André. Seja bem-vindo, Dr. André, é um prazer tê-lo aqui conosco. Alonso, por favor, o prazer é todo meu. Gosto muito de estar aqui. Que bom, ótimo. Inclusive, peço desculpas, Dr. André, que no último programa nós esquecemos de apresentá-lo. Foi tanta emoção com o senhor aqui que, nossa. Mas o Dr. André aqui, ele é formado, ele é físico-químico paleontólogo, fez doutorado na Universidade de Valência College. Não é pouco não, pessoal. Esse aqui entende do assunto. Bem, mas vamos direto ao ponto. Este programa aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente, não é, doutor André? Na verdade, a gente precisou, né? Foi necessário fazer ele um pouquinho diferente, né? É verdade, é verdade. Por dois motivos. Primeiro, porque nós vamos fazer um programa de perguntas e respostas, baseado naquelas perguntas que todos vocês deixaram nos comentários. E o segundo motivo é pelo seguinte, ó. É que o professor aqui, Raimundo, vai estar um pouquinho mais pacífico no dia de hoje. Não é, professor? Fala aí, como é? Não tô entendendo. Roda a vinheta, Arnaldo! Bem, você que nos acompanha aqui no programa de hoje certamente está se perguntando por que o professor Raimundo está assim hoje, né? Ô, doutor André, por favor, tenha a gentileza de contar para o pessoal que está em casa por que ele está assim hoje. Com muito gosto, pode deixar. Querido telespectador, o professor Raimundo simplesmente se negou a participar do programa de hoje. Não queria vir, então foi o único jeito, eu lamento. Foi assim. Ele se negou e temos prova disso. Doutor, por favor, pega aí, mostre a gravação da sua conversa aí com o professor, por favor. Eu coloco sim, eu vou colocar 1.5 aqui na velocidade só pra... Não, escutem só, é inacreditável. Professor Raimundo, bom dia. Como é que está o senhor? Aqui quem fala é o André, amigo do Paulo. Professor, o Alonso, lá do programa Senta no Sarrafo, fez um convite pra gente. Para o programa de amanhã, às 21 horas, para a gente continuar o tema da Arca de Noé, porque foi muito interessante das outras vezes, o pessoal gostou bastante, gerou muito comentário e estão pedindo mesmo. Então que tal, professor? Amanhã mesmo, às 21 horas, pode ser? Vamos lá? Vamos lá? Manda o Alonso plantar fava e quem pediu essa droga de programa é plantar coquinho no asfalto, viu? Eu não vou para essa droga de programa aí. Então, professor, por favor, professor, em primeiro lugar, mais respeito, né, com o Alonso, com toda a equipe lá, também com quem nos assiste, porque se eu falar assim, não vai, né, não dá certo. E depois outra coisa também é que a gente fez um contrato lá, não sei se eu lembro no passado, nos primeiros, sempre quando eles precisassem, a gente ia estar à disposição, o professor Paulo não podia ir, eu fui de substituto, mas o senhor não tem outro, o senhor vai ter que vir. Ô, Esmilinguido, eu já falei, Esmilinguido, eu não vou. E não vou porque eu já sei, aquela droga de programa lá, as pessoas começam a sentar o sarrafo em mim, aí não dão ouvido pra mim, que não sei o quê. Não, contrato o quê? Não quero saber, não vou pra esse programa e tá calado. Eis a triste realidade. Pois é, meu caro telespectador, não foi fácil trazer o professor Raimundo aqui amarrado, não. Ainda bem que nós temos o pessoal da equipe aqui que é um pouco mais avantajado aí, conseguimos trazer aqui o professor Raimundo aqui, né? Amarramos e deu tudo certo. Não, e depois também eu recebi várias reclamações de gente que assiste aí ao nosso canal falando que ele não se comporta bem, que ele não respeita ninguém, etc. Tal qual. Olha aí, imagina se tivesse sem essa fita. Graças a Deus tem essa fita aqui, né? Não, porque, professor, é bom só saber, que esse nosso programa aqui, nós estamos à busca da verdade, entendeu? Então o senhor tem que estar aqui para ouvir a verdade também. Querendo ou não, o senhor tem que aprender, entendeu? O senhor tem que aprender. Inclusive assim o senhor fica menos antipático. Gostei. A figura do senhor ficou melhor. Boa, gostei. Ficou A melhor. equipe está contratada aí, vamos na próxima vez Pronto. sempre trazer o professor aqui. Bom, mas vamos ao que interessa, né, Alonso? Vamos lá. Sim. Vamos então começar o nosso programa com as perguntas e respostas. Vamos lá. Primeira pergunta é da Áurea Silva. A água, para onde foi?
Nunca pensei nisso. Por favor, responda-me. Uma ótima pergunta, Skin. Olha, muito bem ponderada. Pra onde é que foi a água, doutor? Então, Áurea, ótima pergunta. Muito boa. Toda a água do dilúvio, toda aquela água ainda está aqui no planeta Terra. Sério, doutor? Sim. Peraí, tá forçando um pouquinho, né? Não, que forçando um pouquinho. Se não tá aqui na Terra, vai estar onde? Tá. Não, mas então, peraí. Mas então quer dizer que se tivesse aqui, a gente estaria submerso no planeta Terra, né? Até hoje. Não, é diferente, Alonso. É o seguinte, a gente tem que entender Conta aí então, quero ver. que antes do dilúvio, a constituição topográfica, toda a Terra, etc., também a questão dos relevos, era muito diferente do que é hoje em dia, mas muito diferente. Ah, é? A Terra era muito mais plana. Não existiam as cadeias de montanhas todas como nós temos hoje. Aí, e como que era, assim, então, a Terra antes? Como era a forma dela? Então, Alonso, a Terra era bem diferente antes do dilúvio. Primeiro que o oceano era bem menos profundo do que hoje em dia, e depois também não existiam as cadeias das montanhas. Foi só depois do dilúvio, provavelmente no dilúvio, com o movimento das placas tectônicas, o movimento de inércia, que se formaram as cadeias das montanhas. Poxa, que interessante isso aí, não sabia não. Ó, então quer dizer que, vê se eu entendi bem, a Terra é que subiu de nível e os oceanos, portanto, ficaram mais profundos. Exatamente. Puxa, interessante, hein? Não, e essa resposta aí introduz a próxima pergunta, que é a da, vamos ver quem aqui é o próximo, a pergunta da Kátia. Kátia, ela pergunta o seguinte: o dilúvio foi antes da Pangeia? Ó, interessante a pergunta, hein? Gostei. Como bióloga, já fiquei pensando... ela é bióloga. Interessante. Como bióloga, já fiquei pensando se foi em decorrência da movimentação tectônica. Interessante, doutor. Olha, interessante. O senhor a aí, gente acabou de falar. é isso mesmo? Como que é? É, sim. Então, Kátia. Sim, essa pergunta, na verdade, faz a gente pensar em uma possível pergunta que alguém se coloque, né? A gente já falou que a água do dilúvio, tá aqui na Terra, né? Uhum. Mas de onde é que veio a água do dilúvio? Tá aí. Existe uma teoria, que é defendida por muitos autores, de que esse continente, que era um só, de fato ela fala da Pangeia, etc., era um só continente, ele estava flutuando em cima de um mar. O mar estava todo por baixo desse continente, estava flutuando. É, claro que sim. Pera aí, doutor. Não, com todo respeito ao senhor aí, eu concordo com muitas coisas que o senhor disse, mas como eu disse, esse programa aqui tá na busca da verdade, né? É meio forçado isso aí, não, se forçou a amizade agora. Esse negócio de continente flutuando... Não, pera aí, tá muito estranho, não tem nem pé nem cabeça esse negócio aí. Né? Nada a ver, né? Nada a ver. Muito nada a ver. Claro que tem sim, Alonso. Pega o que está escrito na Bíblia. E romperam-se as fontes do abismo. Não caiu água só do céu. A água veio de baixo também. Não, e depois tem um estudo super interessante, um achado que fizeram. Deixa eu ver aqui, eu até trouxe escrito, foi em Rondônia. Em 2013, encontraram um diamante que é 1,5% constituído de água. Não é comum. Não, isso significa que houve um oceano embaixo da Terra, sim. E, inclusive, isso prova bastante bem. Uau! Puxa, que impressionante, hein, doutor? Sim. Não, eu explico melhor. Então, houve uma grande rachadura e a água foi saindo, foi vindo para a superfície e com isso também os continentes foram se afastando. E essa é a teoria das hidroplacas. E, obviamente, com o movimento da inércia dos continentes se afastando, formou-se as cadeias de montanhas a oeste das Américas. As montanhas rochosas ao norte e os Andes ao sul. Por esse argumento, né, você percebe que o dilúvio não é um mito, né? Tá constatado. Exatamente. Gostei, não. Por isso que o doutor André é a pessoa certa para esse programa aqui. Mas, enfim, o tempo está passando, senhores, está acabando o nosso tempo do programa e vamos ter que pegar aqui uma última pergunta. Pode ser, doutor? Pode ser. E também acho que o Sr. Raimundo não está muito confortável, né? Como é que tá as coisas aí? Professor, tudo bem? Tá. Vamos lá, então, para nossa última pergunta. De quem é aqui? Vamos ver? Pergunta da Lisbeth Garcia. Então ela pergunta: queria saber como levaram os alimentos para cada espécie. Tá aí uma coisa que eu nunca tinha me perguntado, hein? Como é que foi isso aí, doutor? Como que ele levou alimento para aqueles bichos todos lá? Pra bichar? Não, a questão é a seguinte. É que Noé não levou alimento para todos os animais. Não, pera aí, né? Aquele tanto de bicho... Passar dias no...
Ah, não ter comida, até parece, né? Não, eu explico, não se preocupe, eu explico. Como que não ia ter comida pra todo mundo? Tem o seguinte. O senhor vai deixar os bichos morrer de fome? Não, Não dá, calma, calma. A arca ela tinha 3 compartimentos, 3 andares. Cada um deles tinha um pouco mais de 3 metros. E a parte, mais ou menos a metade da arca toda ficava submersa. Isso fazia com que era muito frio. E a parte dos animais que ficava embaixo... vamos ver se eu acerto essa. O que fazem os ursos polares todo o inverno? Assim, né, professor? De improviso assim, não sei. Você não sabe? Hiberna? Eles hibernam. Claro, Entendeu? né? Não. Evidente, se ele hibernar, não come, né? Sim, Não se exatamente alimenta. foi o que Noé fez. Ó, Ele tá aí, colocou aprende, todos esses professor. animais que hibernam nesse último patamar, onde era muito frio, bem mais frio. E durante todo esse período de dilúvio, eles hibernaram. Ou seja, não precisaram de alimento, não precisaram de nenhum cuidado praticamente. E além disso, eles eram o lastro da arca. Serviam como lastro também, para a arca não afundar. Eles ficaram com um metabolismo muito reduzido, porque estavam hibernando, né? E elas têm uma coisa muito interessante, que prova também como Deus colocou todas as provas e explicações da veracidade da Arca de Noé na própria Bíblia. Vamos ver se você vai se lembrar. É difícil, hein? O que está escrito, o que Deus fez assim que começou o dilúvio? Assim. A memória não é muito boa, não, eu não lembro direito, não. Faz tempo que eu li a Bíblia, tentar as contas aí, né? Sim, não, eu estudei pra Mas o fazer que foi? Está escrito: E Deus fechou as portas da arca por fora. Tá aí. Agora Não, é eu verdade. pergunto. Lembro. Poderia ser por dentro? Deus poderia ter fechado por dentro? Sim, né? Afinal de contas, ele é Deus, né? Todo poderoso, né? Não, na verdade não. Porque essa frase da Bíblia explica uma coisa muito interessante. Noé, quando fez a arca, ele pensou e fez as portas da arca que abrissem e fechassem pelo lado de fora. Por quê? Porque senão a pressão da água era tanta que ia arrebentar as portas todas e a arca ia afundar. Puxa, olha que interessante. Ele fez pensar nisso, então. Fez pensado nisso. Tinha que fazer pensado nisso. Nossa, não, gostei disso aí, hein? Não, realmente, depois desse programa aqui, precisa ser muito, né? Pra não acreditar no dilúvio e na arca de Noé. Que isso? Seu pichilinga de uma pica! Eu vou avisando! Calma. Essa foi a última vez que eu passei vergonha nessa droga de programa, tá entendendo? Na próxima eu pego vocês! Que isso, professor? Calma aí. O nosso programa aqui tá mudando, hein? Então, qual... Enfim, meus caros telespectadores, o nosso programa chegou ao fim, né? De um modo bem diferente. Isso. Então não perca, né, o nosso próximo programa, que pelo jeito Vai ser- tá meio nervoso, né? Vai ser bem Vai quente. ser bem quente. Por quê? Subiu?